precisam, já que hoje vocês deixaram Jesus entrar, fizeram a confissão de pecado, se arrependeram, não vão voltar mais para lá. Pediram para Deus colocar o nome do livro da vida, confessaram com a boca e creram no coração, agora vocês precisam congregar. Hebreus diz, não deixeis de congregar como é costume. Mas não é congregar em qualquer igreja. Numa igreja bíblica. Tem que ser uma igreja bíblica, porque hoje tem muitas igrejas que são coachings. Entendo. Você entendeu? Você vai lá, você ouve tudo menos a Bíblia. Então, como é que uma pessoa define uma igreja coach? Uma igreja coaching é onde o homem é o centro. Eu vou lá para que eu possa... Porque eu não sou contra o trabalho dos coachings. Se você, por exemplo, quer melhorar... Só não pode estar na igreja. Veja, quando eu quero melhorar uma área da minha vida, eu vou procurar quem? Alguém que tenha autoridade, alguém que tenha experiência. Naquela área. Olha, me ensina, como é que eu posso melhorar a minha maneira de pregar? Isso tem técnica. Agora, uma igreja que ao invés de pregar contra o pecado, de pegar a necessidade de transformação, uma igreja que, na Bíblia. em que Deus... É só Bíblia, é a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Uma igreja que não seja confrontativa, mas ao mesmo tempo aponte a direção, seja amorosa, é uma igreja que está trocando o evangelho por uma narrativa humana. Talvez uma forma de dizer é uma igreja cristocêntrica. Cristocêntrica. Você tem que buscar uma igreja cristocêntrica. A experiência da pessoa é muito importante, né? Dos pastores, mas elas são inservíveis para serem fundamento da doutrina. Então, muitas igrejas, né, criam doutrinas com base em experiências. As experiências servem para ilustração, servem para... mas não serve para doutrina. Ou seja, a experiência pessoal que eu tive, eu transformo em doutrina para todo mundo. Isso. Ao invés de você... Está escrito. Eu adoro todo tipo de pregação, temática, expositivo, mas quando você prega expositivo, você vai ter que pregar o que o texto está dizendo. Indiferentemente de quem fica correndo atrás de textos para justificar aquilo que quer pregar. Eu diria assim, né? A expositiva talvez seja a mais difícil de você errar, né? Porque ela está tudo ali. Não é a única, não é a única, mas é a mais difícil de errar, né? O próprio Spurgeon não pregava expositivo. O príncipe dos pregadores, a gente deve deixar isso claro, fazia pregações temáticas. Maravilhosas, porque é mais fácil. Quando você precisa abordar um tema, é mais fácil você usar uma temática. Agora não quer dizer que a expositiva tem essa característica de ser mais difícil você errar mesmo. Mas muitos grandes pregadores, tanto da antiguidade quanto contemporâneos de outros países, às vezes, dizem que o certo é 70-30, né? Na visão deles. Às vezes 70 não é só o púlpito, porque você tem outros momentos na igreja. Agora, Paulo deixa claro, eu não vos deixei de pregar todo conselho, né? Ou seja, ele tinha que pregar tudo. Você tem que pregar uma mensagem de encorajamento. Você tem que pregar todos os assuntos. Você não pode ser um pregador de um tema só. Você está falando de um pastor de igreja também, né? De igreja. Estou falando do pastor de igreja. E eu estou dizendo aqui que todo crente precisa de uma igreja. Precisa de uma igreja cristocêntrica e altamente bíblica, porque tem hoje igrejas que são igrejas de eventos, né, que trazem pregadores, que trazem cantores e junta o povo e fica falando besteira. Gente, só explicar isso que ele está falando para não ter nenhuma confusão mental. Por quê? Porque às vezes você fala assim, então não vou mais escutar o fulano, mas o fulano, né? Ele é evangelista, ele não é pastor de igreja, ele só fala aquele básico mesmo. Que ele é muito raso. Mas é porque com aquela coisa rasa que ele chega naquelas pessoas. Ele está falando de uma igreja, né? O pastor da igreja, ele tem uma responsabilidade que um evangelista, uma pessoa que está só pregando para alcançar um tipo de gente, trazer para a igreja, para Cristo, não tem, né? Eu estou falando isso até em autodefesa, porque, por exemplo, apesar de eu pregar sobre tudo, geralmente a minha pregação sempre é o texto bíblico aplicado em como você vai ter que gerir suas emoções para cumprir aquilo. E como o Espírito Santo te ajuda nisso. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo fala assim, não irai-vos com uns aos outros, não sei o quê. Até numa das cartas, que me fugiu com a carta, ele fala o seguinte, eu queria dar comida sólida, mas vou dar leite, porque vocês não são espirituais. Quando ele vai falar por que não são espirituais, é só comportamento. Vocês ficam um implicando com o outro, vocês falam mal um do outro, você fala o que é para fazer. Então, por que você faz isso? Porque você não tem ainda as emoções no lugar o suficiente para pensar, e isso vem com o Espírito Santo, para pensar o seguinte, para que eu vou falar mal do cara? Vai criar um mal-estar? Não vou ganhar nada com isso.
Então... Na verdade, pessoas que têm ministério na internet, eu, por exemplo, quando eu vou para a internet, você dificilmente vai ver eu falando de temas teológicos, porque isso é uma estratégia que o Espírito Santo me deu. Eu estou jogando uma grande rede. Então eu falo de palavras muito mais simples, mais palatáveis. É isso que eu estou tentando explicar para quem está em casa. Só que quando a pessoa ela começa a conhecer, mesmo dentro do meu YouTube, você vai encontrar lá mensagens profundas. Mas quem chega na minha igreja é alimento sólido.